Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre mercado semanal. Aliás, bate-papo semanal de mercado, vamos acertar o nome do programa. Bem-vindos, hoje é dia 17/1 e são 5h38 mais ou menos, a gente está começando o programa. Para quem está assistindo depois da gravação, não dá para fazer pergunta, mas se tiver vontade de conversar com a gente, de fazer algum tipo de questão ou de perguntar, seja lá o que for, mande um e-mail para a gente para o roxo@rox.com.br. Muito bem, para quem está ao vivo aí, muito boa tarde. Pode, quem tiver vontade, deixar sua pergunta, fazer seu comentário, deixar sua ajuda aí para o nosso programa. Legal. O que a gente tem hoje de economia? Eu só vou fazer uma alteração, que é mudar a tela. Vamos deixar a tela assim. Talvez daqui a pouquinho eu já tire até o meu rosto. No fundo tem a tela do Bull Broker. O Bull Broker é o sistema da CGD, é o sistema Direct Invest que eu uso aqui no meu Note, né? Quando eu não quero um sistema muito parrudo, não quero abrir um sistema desktop, eu uso o Bull Broker, que é web. Legal, fiz o meu jabá aqui. Vamos começar agora a falar quais são as notícias. Eu acho, gente, que a principal notícia do dia é que não tem notícia. Eu acho que isso aí até virou notícia, né? A espera e a falta de notícia, todo mundo aguardando aí algum tipo de nova informação importante dos Estados Unidos, que está ainda devendo lá a negociação final para evitar o abismo fiscal, e a Europa, né, aguardando os dados todos saírem. A gente dividiu hoje as notícias da mesma maneira que a gente tem feito nas últimas semanas. Primeiro notícias de Brasil, depois notícias internacionais, com os Estados Unidos, China e Europa, e a gente tem também depois uma noticiazinha bônus aí no final. Muito engraçado que é um campeonato que fizeram para definir quem era o melhor gestor. O jornal criou um campeonato, e esse campeonato foi concorrido por universitários, por gestores importantes de instituições financeiras, que nem Schroeder, por exemplo, instituições importantes da Inglaterra, e também um gato que chamava Orlando, gato Orlando. E é muito engraçado, depois eu conto, mas o gato obviamente ganhou o campeonato de Stock and Picks dos super especialistas. É lógico que foi uma sorte aleatória, mas sempre que isso acontece, que vira notícia, a gente dá muita risada. Muito bem, com relação ao Brasil, eu acho que as notícias aí do dia são que os bancos deram uma subida até que enfim, né? Deram uma boa melhorada dos preços que andavam praticando aí nas últimas semanas. Então houve uma melhora, uma puxada no preço dos bancos, inclusive com continuidade hoje. Então na média os bancos sumiram bem mais do que o índice. A CSN foi o pior resultado do dia. Por mim tudo bem, já não estou mais naquele long and short que eu estava, comprado de CSN, vendido em Usiminas, que eu vinha falando para vocês. Acho que principalmente naquele programa de long and short de terça-feira. Então tudo bem, mas a notícia do dia é essa, né? A CSN caindo bastante. Então as notícias e o mercado têm variado mais ao sabor do curto prazo. Isso a gente consegue perceber com bastante com bastante convicção. É fato que a gente está variando aí nos últimos dias mais de acordo com o vento de curto prazo do que alguma coisa mais significativa. Notícias muito importantes, não tem notícias tão importantes assim para sair nos próximos dias, então a gente está nessa maré e nadando, né, ou sei lá, variando junto com o mercado. Muito bem, eu acho que uma outra notícia é que o Manteiga continua caindo de maduro aí pelas tabelas, né? Como a gente já havia falado algumas vezes, e até o TG reforçou hoje no nosso papo que a gente teve,
o manteiga não cai daqui para frente, principalmente por causa da pressão externa, né? O Financial Times soltou mais um artigo falando do Manteiga, dizendo que ele é o rei do jeitinho, que no Brasil as pessoas fazem tudo no jeitinho, que ele é o ministro do jeitinho. Então pegou super mal, mas como a gente tem um governo de esquerda aqui, dificilmente o governo vai agradar o mercado mandando Manteiga embora tão rapidamente. Isso vai acontecer em algum momento, mas não vai ser nem hoje nem amanhã. A ideia é que esqueça um pouco disso tudo para a Dilma poder mandar o cara embora. Depois, o Copom manteve a taxa de juros em 7,25, de fato não há muito o que fazer. De qualquer maneira, a pressão inflacionária deve haver, sem dúvida, mas a taxa de juros continua no 7,25, deixando a nossa taxa real bastante baixa. Depois a gente tem o medo, né, do contágio da inflação, né? Nós temos um problema grave no Brasil. A gente tem um mercado de trabalho e um mercado de maneira geral e contratos todos indexados à inflação, né? A maioria dos contratos todos no Brasil são indexados à inflação. Se vocês veem que a gente, sei lá, 10 meses atrás conseguia comprar um título público federal, uma NTNB que tem indexação ao IPCA, você comprava IPCA mais 5,5, IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, e hoje para você conseguir IPCA mais 3 você tem que comprar um título para 2025, né? Então, e tudo isso é indexado ao IPCA, o que complica bastante. Além disso, foi aprovado aí o novo salário mínimo, 680 e poucos reais, acima da inflação, mais uma vez, né? Então, tudo isso vai puxando a inflação, né? Se você aumenta o salário, indexa o salário das pessoas à inflação, obviamente o salário de todo mundo sobe, os custos todos sobem também, a inflação sobe, né? O que mais que a gente teve de notícia para o Brasil? O comércio eletrônico é um dos destaques positivos, né? Como a gente sabe, tecnologia não tem crise, né? Principalmente internet e comércio eletrônico e boas empresas de tecnologia vão muito bem. Teve um aumento de 29% em 2012 o comércio eletrônico. Depois a gente teve uma notícia de que o governo pretende aumentar a quantidade de álcool na gasolina. Isso porque o preço do petróleo continua subindo, mudando até por uma notícia um pouco mais internacional, o Goldman Sachs dizendo que vê o petróleo a $150 no segundo semestre. Então isso de fato muda um pouco o patamar de perspectiva para o preço de petróleo. A gente não sabe se ele vai estar de fato a esse preço no segundo semestre. Isso aconteceu igualzinho em 2008, depois a gente teve a crise e o petróleo não subiu, mas o fato é que a gente tem pressão com certeza em preço de commodity, o que no Brasil complica, né? Principalmente por conta da gasolina, que ainda não houve correção, ainda não houve o aumento da gasolina e o petróleo continua subindo e talvez esse aumento da gasolina não dê nem para o começo, né? Isso é ruim, óbvio, para o acionista da Petro e para a Bolsa de maneira geral, porque pega muito mal. Depois disso, acho que então no Brasil não temos quase mais notícias. Temos aí uma notícia da China que tem super a ver com o Brasil, que é importante para o Brasil, que houve uma produção recorde de aço no final do ano passado lá na China. Então a demanda do aço continua boa, mas nós tivemos uma diminuição do preço do minério aí na última semana, até por isso que a Vale, que andava super bem, andou trabalhando acima de 41 reais, agora está abaixo de 40 novamente, mas as corretoras, uma boa parte das corretoras, colocando nas suas listas de recomendação empresas de commodity metálica, principalmente Vale e MMX, corretoras falando muito bem de MMX. Depois tem uma notícia nos Estados Unidos, eu acho que foram as melhores notícias do dia. Estados Unidos e Europa com notícias ótimas.
os dados de pedido de desemprego desabaram lá, os dados sobre pedidos de seguro-desemprego desabaram nos Estados Unidos, caíram, sei lá, vários milhares, eu não sei percentualmente quanto é isso, mas é um número significativo. A gente teve também 12% no índice de novas construções, isso para dezembro, comparativamente com novembro. Esse é um dado muito bom também. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta ou algum comentário. Eu estou falando e não estou deixando a turma comentar, não. O Bonéas está dando boa tarde só, boa tarde, bem-vindo e fique à vontade de fazer a pergunta que quiser. Depois a gente tem de notícia a Europa. Já vimos nos Estados Unidos? Estamos terminando nos Estados Unidos, né? Então, dados de pedido de seguro-desemprego diminuiu, desabou. Aumento de 12% de novas construções de casas, isso é muito bom. O que a gente teve de notícia ruim é que o índice de produção, né, produção industrial da Filadélfia, ele diminuiu. Por que a gente fala Filadélfia? Pelo seguinte, o Banco Central Europeu, que a gente chama de Fed, né, Federal Reserve, ele é um colegiado de vários bancos centrais de várias regiões americanas. Então a gente tem, por exemplo, o Fed de Nova York, o Fed da Filadélfia e de outras regiões norte-americanas, e cada um dos seus Feds é responsável por fazer as suas medidas, as suas estatísticas, e é por isso que no final das contas a gente vê qual foi o índice da Filadélfia, o índice de Nova York e assim por diante. Muito bem. Depois a gente tem notícias da Europa. Notícias da Europa, a gente teve o bônus na Espanha. A Espanha fez um leilão de bônus da dívida para 2038, 2040, 2042 e conseguiu uma demanda maior do que a oferta. Ela ofertou um mínimo de 4,5 bilhões e vendeu quase 5 bilhões em bônus. A taxa é melhor do que a que vinha sendo praticada, então foi uma ótima notícia para a Europa, para a Espanha especificamente. A gente teve também dados positivos de balanços franceses como Carrefour e também balanços alemães melhoraram bastante. A Bolsa Europeia subiu também, meio indexada aos Estados Unidos, então a gente teve uma alta significativa nas bolsas europeias. E depois a gente, a última notícia é que a presidente do Banco Central Europeu, do FMI, que é a Lagarde, lá francesa, ela está dizendo que ela acredita que a zona do euro vai ter necessidade de cortar novamente os juros. Ela acha que vai ter que diminuir os juros lá. Na verdade, eu não sei exatamente o quanto o FMI é capaz de intervir em Europa e o quanto ela tem ligação ou não com o Banco Central Europeu lá do Mário Draghi. Então, na verdade, eu não sei nem muito o que dizer sobre essa notícia. Gente, eram então mais ou menos essas notícias que a gente tinha para hoje. Eu não vou prender ninguém, mesmo a gente tendo usado menos tempo do que a gente costuma usar. A gente está vazio mesmo de notícias. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu agradeço a presença de todo mundo. E daqui uns 5 minutinhos, lá pelas 18, 18:01, 18:02, a gente entra ao vivo falando sobre opções avançadas, o nosso bate-papo de opções avançadas. Tá bom? Muito obrigado a todos, agradeço a presença e segunda-feira tem mais. Uma ótima sexta-feira e um grande final de semana para todo mundo.